25 anos atuando como conferencista no Brasil, no exterior, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, Espanha, Alemanha, Portugal, trabalhando sempre em temas com foco na mente humana. Palestrante também de congresso de PNL latino-americano e do Metafórum, 18 anos de experiência com coaching, autor de vários livros, artigos, publicações, uma pessoa viajada, preparada. Então é esse tipo de pessoa que está hoje aqui conosco, né? Então, André, nós queremos te agradecer de coração a sua participação. Sabemos que você está aqui na empreitada. André, hoje e amanhã faz 2 palestras, essa aqui hoje e uma outra palestra amanhã. André também, junto com a Mentalize, o recolhimento desse material para ser doado para o Hospital Santa Rita, que é um hospital de oncologia. E a gente agradece isso também, as doações estão embaixo para serem entregues depois. E no final, André vai sortear 2 livros dele para vocês e também 3 bolsas com percentual de 30% de desconto no curso de formação de coaching com PNL, que será ministrado em Vitória por ele, através do grupo da Mentalize. E vocês, então, fiquem à vontade aí para ficar até o final e tomara que vocês consigam essa bolsa, né? André, tudo bem? Então seja bem-vindo, parabéns, obrigado por estar conosco aqui, tá bom? Estou ali atrás da sua disposição. Bom, boa noite para todos. É uma grande satisfação estar aqui em Vitória. Eu saí de casa hoje, estava fazendo carinho na minha cachorra que se chama Vitória. Uma grande coincidência, né? Então é um duplo vínculo de afeto que eu tenho no nome. E estava chegando aqui, é muito interessante, né? Porque a gente vai chegando de avião e a gente percebe o céu estava lindo hoje, azul, tempo muito bom. E eu estava vindo lá no avião, voando daquele jeito, né, e tal. E a gente sempre fica olhando para baixo, do lado. Eu pelo menos adoro olhar para a janela, né? E a gente tem a sensação que está tudo parado, mas de repente tudo está se movimentando. E quando a gente não viu, já chegou. E é muito interessante porque eu saí lá do estado onde eu estava e cheguei nesse estado que ainda não reparou de onde eu sou, né? Eu sou do estado do Rio de Janeiro. E quando a gente olha, né, nos mapas, né, pelo menos quando eu me lembro quando eu era pequeno andando de avião, eu estudava geografia e via os mapas coloridos. Então o estado do Espírito Santo era cor de abóbora, o estado do Rio de Janeiro era vermelho e azul. São Paulo era verde, amarelo, enfim, debates sobre todas essas coisas, né? No entanto, eu achava muito interessante porque voando lá do alto do avião, né, eu queria ver quando é que eu tinha mudado de estado, né? E eu não sabia, porque no mapa era de uma cor e de uma cor virava para outra cor, né? Mas do alto eu não sabia se o estado ainda era o mesmo ou se já havia uma mudança de estado profundo. E isso me lembra uma história muito interessante, que talvez alguns conheçam, da Federal Express, que é aquela entregadora de encomendas famosa, como se fosse o nosso SEDEX, né? Mas acho que todo mundo conhece a FedEx, inclusive acho que o SEDEX tirou alguma coisa da FedEx, em termos de nome. E eles, há muitos anos atrás, logo assim que começaram a computadorizar todo o processo de entregas, eles tinham várias centrais, e havia uma grande central em algum lugar lá nos Estados Unidos. E em algum lugar nos Estados Unidos eles haviam construído uma engenhoca, porque todos os produtos eles saíam com código de barra, e com esse código de barra eles eram lidos, eles passavam por várias esteiras, e o produto vinha rolando na esteira e tal, e era lido código de barra, e aí era encaminhado para a esteira da direita, para a esteira que subia, para a esteira que descia, e assim sucessivamente. E a coisa funcionava muito bem, porque com muita rapidez até então, com aquela tecnologia, eles conseguiam despachar muito rápido produtos para todos os lugares do mundo. Então, dependendo da esteira A, tinha caminhões que iam para Nova York, o avião ia levar para Nova York, o B levava para Miami, e por aí vai. Então a coisa toda funcionava, essa engenhoca funcionava quase que sem parar o tempo todo, e as encomendas eram despachadas. Por minuto eram despachados uma quantidade enorme de envelopes, de encomendas, de cartas e tal da Federal Express. E um dia a engenhoca parou. De repente a engenhoca parou e todo mundo ficou se perguntando, e agora? Né, como é que vai ser? Então todo mundo ficou olhando, porque ninguém estava esperando, era uma máquina de última geração que tinha sido recentemente colocada lá e tal, e a engenhoca parou.
E todo mundo ficou se perguntando o que nós vamos fazer, os minutos iam passando. Cada minuto que a engenhoca deixava de funcionar, centenas e centenas de pacotes de encomendas deixavam de ser lidos e encaminhados para os seus destinos. E uma das marcas da Federal Express era entregar dentro do prazo, às vezes num curto prazo de tempo, aquela encomenda, e o tempo estava passando e ninguém sabia como resolver aquilo. Estava todo mundo preparado para usar aquela engenhoca, para usar aquelas esteiras e leitores de código de barra, e todo mundo começou a se perguntar: o que vamos fazer agora com isso? E alguém resolveu ligar para a empresa lá que colocou a engenhoca e se perguntar: será que alguém pode vir aqui? E eles se deram conta que a própria pessoa que instalou a máquina, que supervisionou o processo, estava nas redondezas fazendo um atendimento a um cliente. Eles conseguiram falar pelo telefone e a pessoa disse: ok, vou dar uma passada aí, vou ver o que está acontecendo. E a pessoa chegou, todo mundo, chegou o cara que vai resolver tudo e tal. Todo mundo já estava pensando se ia passar o dia fora, se ia ser dispensado aquele dia todo, porque afinal de contas era uma grande engenhoca, era um grande problema que tinha acontecido ali. E afinal de contas, provavelmente ele demoraria muito tempo resolvendo aquele grande problema naquela grande máquina. E afinal de contas, né, era isso que todo mundo estava esperando, mais ou menos. E ele chega no processo, lá vendo todo mundo e tal, olhando para todas as pessoas, todo mundo olhando para ele e tal. E ele dá uma olhada, anda um pouquinho, em menos de 5 minutos, dentro do estabelecimento, do local onde as coisas estavam acontecendo, ele pergunta algo do tipo: alguém tem uma chave de fenda? Eu deixei a minha lá no meu carro, está estacionado um pouco longe daqui. Não ficou olhando, chave de fenda. Era um funcionário que tinha aquele cinto, parece o cinto do Batman de mil utilidades, tirou uma chave de fenda. Não, tem aqui, essa serve? Serve? Ele andou assim, foi até um caixa, abriu um painel e colocou a chave de fenda num parafuso lá e apertou umas 3 ou 4 vezes. E o engenhoca toda começou a funcionar imediatamente. Todo mundo ficou feliz e tal, alguns meio decepcionados, porque achavam que iam ter um dia de folga, ou amanhã de folga, alguma coisa assim do tipo, né? E, no entanto, queriam saber, né, uau, que coisa boa, que coisa bacana. E aí o responsável, o gerente geral lá de operações, falou: ok, então você deve receber alguma coisa por isso, né? Então vamos lá que eu te pago e tal. Aí ele falou assim: o valor é $10.000. Aí o cara ficou olhando, disse: $10.000? Mas só um minuto. Aí entrou na sala com as pessoas que o assessoravam e ele disse: $10.000? O sujeito vem aqui, ele fica menos de 10 minutos, menos de 5 minutos, ele pega uma chave de fenda emprestada com um funcionário, gira um parafuso e vai me cobrar $10.000, mas eu vou pegar ele. Ele vai ter que discriminar que serviço é esse que ele está me prestando. Aí fala: meu, o senhor, sim, vou fazer o pagamento e tal, mas assim, é necessário que o senhor faça o recibo discriminando o porquê dos $10.000 para apertar o parafuso. Aí o homem sorriu, ok. Aí ele pegou o recibo e colocou lá: por apertar o parafuso, 0,1 centavo de dólar. Por saber exatamente qual parafuso apertar que faria voltar rapidamente a funcionar o processo, $9.999. Então, na verdade, eu estou contando essa história para ilustrar um pouco porque que o coaching hoje não é mais a profissão do futuro, e sim a profissão do presente. Houve uma época que as pessoas diziam que o coaching era a profissão do futuro. O coaching é a profissão do futuro. Ok, o coaching é a profissão do presente, do momento que a gente está vivendo. Como o professor disse agora com verdade, eu dou aula em MBAs em Rio de Janeiro, na Funenseg, Fundação Nacional de Seguro e outros lugares, onde eu sou solicitado a dar aulas que incluam coaching, programação neurolinguística e tal, porque existe hoje uma demanda enorme de saber os parafusos que precisam ser apertados e que produzam resultados rápidos, porque as pessoas hoje não têm mais tempo de ficar 10, 12, 15 anos pensando no que a mãe fez na infância
para resolver seus problemas. Elas têm que resolver em 1, 2 meses ou menos, rapidamente, uma mudança de salário, uma mudança de cargo, um novo posicionamento, um novo estilo de vida, onde continuam lá as mesmas 24 horas, as mesmas coisas, só que com uma demanda infinitamente maior. E é nesse momento que o coaching, junto com a programação neurolinguística, atendem bem a essa demanda desse momento que nós estamos vivendo. Então, vamos por parte. Deixa eu começar essa apresentação. A gente, inclusive, vai fazer uma apresentação, eu vou apresentar alguns conceitos, nós vamos fazer alguns workshops, porque eu quero, inclusive por causa da programação neurolinguística, se vocês não tiverem uma experiência neurolinguística aqui hoje, não é a mesma coisa, né? E o coaching com programação neurolinguística você não resolve só cognitivamente, ou seja, você não resolve só racionalmente. Você tem que gerar uma experiência nas pessoas, para que as pessoas possam sair das programações neurolinguísticas que elas estavam e se dar a oportunidade de outras coisas, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui com vocês agora. Então, como eu falei, assim, eu tenho 25 anos de estrada, porque eu comecei muito novo, comecei a estudar hipnose e tal, com 11, 12 anos de idade, comecei a dar palestras com 16 anos de idade em várias áreas, estudei várias outras coisas. Tenho toda uma formação em programação neurolinguística, hipnose, aqui no Brasil, fora do Brasil. Inclusive, eu tive o privilégio de estudar com as pessoas que fundaram alguns dos principais movimentos de coaching, da programação neurolinguística e uma série de outras coisas. Assim, acho que vocês têm isso aí na coisa de vocês. Eu sou Master Trainer em programação neurolinguística, Master Coach Trainer também. Publiquei vários livros na área da psicologia, alguns que foram traduzidos para inglês, italiano, russo, chinês, cantonês, uma série de outras coisas assim. Eu não tenho todos aqui, eu tenho esses dois, que são os últimos, onde eu sou coordenador e autor também de manuais que ajudam a entender um pouco mais o coaching, a programação neurolinguística. Eu tenho alguns poucos aqui, então dá para a gente carregar na mala sem ter que pagar muito excesso de bagagem. Eu tenho um próximo livro que está saindo agora, ainda acredito que até 1, 2 meses já esteja nas livrarias da mesma editora, Coaching, Missão e Superação, onde eu proponho uma metodologia de coaching muito parecida com o curso de coaching que eu ministro, onde coaching pode ser uma experiência de uma reestruturação, de uma conquista de objetivos, e pode conectar você com a tua identidade, fazer você ser quem você quer ser no mundo da melhor maneira possível. E o coaching ajuda você a desenvolver justamente essas habilidades. Quero aproveitar para já convidar todos para visitarem o meu canal de vídeos, que tem mais de 600 vídeos sobre coaching, programação neurolinguística e várias outras coisas, de graça, não paga nada. E tem vários workshops, pedaços de palestras, técnicas, e uma série de coisas assim, e o meu objetivo de ter feito isso é assim, contribuir para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. E o nosso canal ele é o mais assistido, um dos mais assistidos do mundo nessa área de programação neurolinguística e coaching, e é um dos que tem uma maior quantidade de vídeos e acessos. Então, participe que vocês vão ver muita coisa lá complementar ao que a gente está fazendo aqui. Eu quero começar conceituando um pouco, né, a diferença, né, dessa história. O que é coaching, o que é terapia? Será que coaching é uma forma de fazer terapia? Né? Eu sempre costumo dizer que coaching pode ser terapêutico, mas ele não é terapia. Ele não é a mesma coisa, não tem o mesmo objetivo. Então, de acordo com o dicionário Oxford Conciso, um terapeuta provê um tratamento para aliviar ou curar uma desordem, enquanto um coach é um instrutor, é alguém que proporciona um ensinamento especializado. Então, o coach ele é um agente de transformação e ele é fundamentalmente um educador. Não no sentido clássico daquele cara que dá aula e fica jogando matéria no quadro, não é isso. O coach é uma pessoa que vai te ensinar outras possibilidades. Ele vai ajudar você a obter resultados na sua vida. Recentemente, várias pessoas importantes do mundo admitiram ter um coach e fazer coaching. E coaching realmente hoje está cada vez mais dentro das empresas, inclusive das empresas estatais. Já existe licitação, inclusive no Brasil, para trabalho de coaching e treinamentos de coaching e programação neurolinguística, pela importância, pela eficácia, por toda a evidência que já existe
da aplicabilidade do coaching, de como ele atende as demandas do momento atual que a gente está vivendo agora, nesse momento. Então, a gente vive na era da informação. Já houve outros momentos na história da humanidade. Esse slide não está presente, desculpa, é só assim, né? Então, mas a maioria está, 90% está, tá? 95% está aí. Olha que eu melhorei muito. Então, a era da informação que a gente vive hoje, a gente vive um momento onde a informação é uma das coisas mais importantes que existe. Na verdade, cada vez a quantidade de informação numa área de conhecimento, ela dobra cada vez mais rápido. Já houve um momento que ela dobrava a cada 2 anos. Atualmente, a informação em qualquer área dobra em menos de 1 ano. Você imagina, você fica 5 anos estudando uma faculdade, por exemplo. Você já sabe que ao final de 5 anos você já tem 10 vezes mais informações do que aquilo que você aprendeu na faculdade. Começa a calcular comigo, né, essa história. Então você imagina, você aprende alguma coisa, seja o que for, em que área for, você aprende alguma coisa, passa 1 ano e já existe o dobro da quantidade de informações a respeito de qualquer área, de uma maneira geral no mundo. E a tendência é que tenha cada vez mais informação dobrando em menos tempo. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter meses, já existe isso em alguns setores, meses, alguma coisa vindo e indo numa velocidade fantástica. Então, isso é uma demanda da era da informação. E, é claro, isso já está acontecendo há algum tempo, e por mais que nós tenhamos aí uma geração Y, muito daqui presente, com uma habilidade quase que natural para lidar com isso espontaneamente, é muito de qualquer maneira. Então, hoje em dia, é quase que virtualmente impossível que uma pessoa domine tudo sozinha de uma área. Você, na verdade, hoje parece mais um surfista. Você tem que ir pegando a onda que te interessa e ir surfando naquilo ali, não, agora é para cá, agora é para cá. Então, você fica quase como um surfista hoje, atrás daquilo que interessa a você. Porque você já sabe. Para começar, hoje, qualquer um que quiser ser alguém, qualquer coisa, tem que estudar o resto da vida. E muito. Não é pouco, não. Tem que estudar muito, muito, muito. Eu vejo na minha área de coaching, programação neurolinguística, cada vez que eu acesso uma das fontes de informação, onde eu busco livros que são bons. Existem livros e livros que são bons. Livros existem muitos, livros que são bons existem poucos. Né? Seja que realmente agregam um conhecimento que faz uma diferença. Existe muito mais coisas, muita coisa boa, desenvolvida por pessoas que fazem um trabalho de qualidade, e aquelas pessoas que aprenderam com aqueles primeiros e também estão desenvolvendo um trabalho de qualidade, a coisa vai se desdobrando em todas as direções. Então, na verdade, isso está acontecendo e o mundo comprovadamente está se tornando um lugar cada vez mais diversificado e complexo. Uma das coisas que a gente trabalha na formação no coaching, que é muito interessante, talvez alguns já tenham ouvido falar, é a dinâmica espiral. A dinâmica espiral é um estudo muito científico, muito sério, feito por um psicólogo americano, e estuda tendências que existem na história da humanidade, na nossa história, nos humanos, independente de cada um de nós. Ou seja, existem coisas que acontecem no mundo ao nosso redor, em certas culturas, que independente da tua individualidade, estão lá e vão influenciar a tua individualidade, vão dar o tom político para uma série de coisas. Então, já houve épocas mais de um jeito, mais de outro, ou seja, a dinâmica espiral usa algumas cores, como por exemplo o azul. Já houve uma época na história da humanidade onde a religiosidade era mais forte, os dogmas eram mais fortes. Já houve uma época onde a coisa pura da ciência era o mais forte, era o que guiava tudo. Hoje a coisa já está mudando um pouco, já há outras expressões em relação a isso, mas o mundo hoje está se tornando cada vez mais complexo, porque hoje, no mesmo mundo, você tem várias expressões desses vários estilos de ser acontecendo, dando a cara para muitas organizações, para muitas culturas e para uma série de coisas assim. Então, na verdade, mais do que nunca, você, enquanto profissional, precisa saber onde você está pisando. No mundo globalizado, onde as informações vêm dos 4 cantos do mundo e, de repente, vêm muito misturadas com culturas específicas, com coisas específicas e tal, como, por exemplo, a gente ainda sofre no Brasil muita influência dos Estados Unidos,
Então, por exemplo, no coaching, muita gente fala, eu gosto daquele coaching americano, mas o coaching puramente americano, que também não existe um coaching americano, ele é muito específico, muito comportamental. Muitas vezes ele deixa de fazer uma reestruturação mais profunda na pessoa, que é muito necessário, mais do que apenas corrigir o comportamento, preparar para um cargo específico. Existem várias possibilidades aí. Então, como é que a gente pode usar as mesmas 24 horas? Porque nós continuamos com as mesmas 24 horas que as pessoas tinham centenas de anos atrás. Hoje, uma edição da Folha de São Paulo, do New York Times, tem mais informação do que uma pessoa no interior da Inglaterra, há 100 e poucos anos atrás, lia a vida inteira. Vocês têm noção do que é isso? Uma edição do New York Times ou da Folha de São Paulo hoje tem mais informação do que uma pessoa, às vezes, lia a vida inteira, há 100, 200 anos atrás. E as 24 horas são as mesmas. Então, como lidar com todas essas coisas? Quais são as competências que nós precisamos desenvolver? Porque essa é a questão. Não interessa se isso que eu estou falando você gosta ou não. Você vai ser cobrado assim. A cultura, as empresas, a demanda é que você responda a isso dessa maneira na era da informação. Então, você vai precisar de ter essas competências desenvolvidas, ou você está fora do jogo, ou você vai ocupar um lugar secundário. Então isso é uma tendência, não interessa o que a gente pensa, não interessa se a gente gosta, não interessa se a gente acha isso um absurdo, ou que deveria ser diferente, isso não importa. Importa que é assim, as coisas são assim. E a gente precisa responder a isso de alguma maneira, para que a coisa faça mais sentido. E por que o coaching faz muito sucesso hoje em dia? Qual a diferença entre coaching e treinamento? No passado fazia-se muito treinamento. Treinamento era a grande coisa da questão. Hoje os treinamentos ainda existem, acho que vão existir sempre, mas hoje existe uma diferença muito grande, porque o coaching gera um acompanhamento. O treinamento é uma coisa que, por mais que você faça coisa participativa, faça dinâmicas, envolva as pessoas e tal, e por mais até que você trabalhe líderes para darem continuidade ao processo, ele não gera o mesmo tipo de resultado em termos de acompanhamento que o coaching gera. Porque o coaching não é só uma informação, ele não só educa, mas ele desenvolve pessoas. Então, ele ajuda pessoas a desenvolverem competências essenciais do jeito delas, da maneira delas, que vai melhor funcionar para elas, para que um resultado seja desenvolvido. E o treinamento não consegue fazer isso. Por isso que muitas empresas hoje, por isso que o coach hoje é a profissão do momento, muitas pessoas que fazem a formação em coach estão encontrando o mercado de braços abertos para eles. O coach hoje, ele consegue um espaço muito grande porque ele trabalha aquele executivo, aquela pessoa, aquele artista, aquele atleta. Eu já trabalho com atletas, inclusive, para ter aquele resultado que é para eles, do jeito deles. Ele não vai jogar aqui uma teoria que serve para o meio mundo a respeito de performance, de desempenho. Ele vai pegar você com as suas necessidades, com o que você tem, com um mapeamento muito específico seu, da sua necessidade, vai desenvolver as suas competências, vai gerar um desenvolvimento de pessoas com base naquele indivíduo e daquela pessoa. Então, o desenvolvimento de competências individuais e que tem repercussões sistêmicas. Então, o resultado do coaching, hoje já se fez várias pesquisas, ele é infinitamente superior do que o resultado dos treinamentos, porque ele gera um resultado muito mais específico, muito mais personalizado, customizado para a pessoa, para a empresa. Porque você não está falando de uma coisa geral que tem que ser filtrada, adaptada, você está trabalhando diretamente com aquela pessoa ali em cima da sua necessidade, daquilo que ela precisa. Então, de acordo com alguns autores aí conhecidos hoje internacionalmente na área do coaching, o coaching é um processo de desenvolvimento humano, o qual envolve uma interação focalizada e estruturada com o uso apropriado de ferramentas, estratégias e técnicas para promover mudanças desejáveis e sustentáveis. Isso que é o mais interessante, para o benefício de coaches ou clientes. Eu não gosto de coaches, acho que clientes é mais interessante, né? E potencialmente para os acionistas, porque hoje as empresas já estão entendendo que quando os seus agentes, seus executivos passam por um processo de coaching, aquilo se reflete sistemicamente.
Porque você não tem pessoas apenas cumprindo normas no treinamento, cumprindo aquilo que foi ensinado. Você tem pessoas se desenvolvendo, que vão passar a ser diferente, pensar diferente, agir, se comportar diferente. Vão passar a emitir aquilo para o mundo de outra forma. Então isso afeta o sistema, ou seja, o sistema da empresa, até a família. As pessoas se tornam melhores de uma maneira geral quando fazem um bom processo de coaching. Então a coisa tem uma repercussão assim bem interessante de uma maneira geral. E o coach tem as raízes intelectuais em várias disciplinas, ou seja, o coach tem um pouco de psicologia social, de aprendizagem, desenvolvimento humano, filosofia organizacional, existencial, fenomenológica. Então tem várias áreas que influenciam no coaching. E é muito importante a gente dizer também que não existe um coaching, né? Como não existe uma psicologia, uma medicina, não existe uma estilo de administração. Existe administração, você pode administrar de várias maneiras diferentes. Tal qual o coaching, você também pode fazer de N maneiras diferentes. Existem várias escolas de coaching, ou seja, pessoas cujos mapas, ou seja, o entendimento daquilo que é mais importante, tal, varia de uma escola para outra. Então é muito interessante. Por exemplo, eu já fiz inúmeras formações em coaching, nem sei mais de 10 formações em coaching. E cada nova formação que eu escolho fazer, que eu acho melhor, interessante e tal, que aquilo vai me agregar, traz alguma coisa nova, traz um novo olhar. Por quê? Porque cada escola tem um mapa, cada trainer tem uma experiência de vida diferente de outra pessoa. Tem um background, tem uma coisa diferente, isso vai influenciar muito naquilo que ele está ensinando, naquilo que ele está comunicando para as pessoas de uma maneira geral. Tudo bem até aqui? Coach vem de Kox, que é uma cidade ao norte da Hungria, onde foram concebidas as carruagens levadas por cavalos. Ou seja, nessa cidade apareceram as primeiras carruagens na Europa. É uma carruagem que também se chamou Cock, aí evoluiu em inglês para coach, e um dos grandes nomes, tanto da PNL quanto do coach da atualidade, é Robert Dilts. Ele vai bem adiante nessa proposta, e ele diz que o coaching tem que ser uma espécie de container mesmo. A situação do coaching, a metáfora da carruagem não poderia ser mais perfeita, porque o processo do coaching é como uma carruagem que leva você daqui para ali. Hoje, no inglês, quando você vai pegar um trem para ir, por exemplo, de Londres para Paris, você ainda chama de coach. Você vai entrar num coach para ir daqui para lá. E assim para outros meios de transporte. E o processo de coaching, essa metáfora é muito bacana, ele é uma espécie de container onde você entra, eu gosto muito dessa analogia do Dilts, você entra dentro desse container e ele te transporta do estado atual, de onde você está, até o estado desejado, que é onde você deseja chegar. Ele é o transporte, ele é o veículo que vai te levar para lá, desse estado para o outro estado. Essa é a função do coach. É diferente muitas vezes da terapia. Eu sou terapeuta, sou psicólogo, formado há mais de 20 anos. A psicoterapia ela não tem necessariamente esse compromisso de gerar um resultado específico para a sua vida. Você faz terapia, por mais que o terapeuta seja objetivo no seu treinamento e coisa e tal, não existe aquele compromisso. Nós vamos chegar em tanto tempo nesse resultado. Mesmo nas psicoterapias breves, você até faz uma psicoterapia breve, com data para começar, para terminar e tal, mas não tem essa mesma proposta. O coaching, ele trabalha com um foco, com uma proposta, onde você vai entrar num processo, que é uma espécie de carruagem ou container, nessa metáfora, né, que vai te ajudar a especificamente trabalhar pontos específicos e objetivos para chegar num resultado positivo, específico a respeito daquilo que você deseja. Então essa é a diferença com o processo de terapia. E vocês estão vendo aí um dos instrumentos do coaching, a roda da vida. Existem várias rodas da vida, essa é uma das mais conhecidas, com exemplos daquilo que a gente pode trabalhar na vida de uma pessoa. Talvez a necessidade de uma pessoa, por exemplo, muitos vão fazer um coaching de vida, talvez o coaching de vida vai falar um pouco de todas essas áreas. Ambiente físico, saúde, carreira, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, espiritualidade, dinheiro,
divertimento e lazer. Muitas vezes você vai fazer uma coisa mais voltada para a carreira, vai fazer um coaching de carreira, ou um coaching de relacionamentos, ou um coaching financeiro. Na verdade, é muito importante que você se dê a oportunidade de trabalhar aquilo que é necessário. Então, tem vários trabalhos que a gente faz com a Roda da Vida e com outras ferramentas para ajudar a pessoa a se perceber onde ela está. Porque isso é como se fosse um mapa que vai representar o território, ou seja, o que está acontecendo na vida de vocês, de uma maneira geral. E o coaching ele tem essa objetividade de ajudar a definir aquilo que está acontecendo com você. E eu, particularmente, como eu sou também Master Trainer em Programação Neurolinguística e uso a Programação Neurolinguística, e eu venho de uma escola muito consciente, séria, eu selo, ou seja, os cursos que eu ministro são cursos que têm selos internacionais, que são válidos na Europa, nos Estados Unidos. Então, se você mostra isso lá, você tem um reconhecimento que está dentro de um padrão específico. Inclusive, na área da programação neurolinguística que eu certifico, essa instituição hoje tem vários programas de pós-graduação em programação neurolinguística, mestrado em programação neurolinguística, que é bem diferente de muita coisa que a gente vê na imprensa. Tanto o coaching agora quanto a PNL ainda são usados, ainda são associados a uma espécie de euforia de pessoas que pensam que podem tudo. Isso não tem nada a ver com programação neurolinguística. Isso tem a ver com uma distorção muito grande que existe do que é isso. Programação neurolinguística surgiu nos anos 70, de 1970, bem no início dos anos 70, surgiu com um homem chamado Richard Bandler, que estudava computação e tinha uma formação em física e tal, ou seja, não teve nada a ver com a psicologia. Ele vai para a universidade, ele conhece uma outra pessoa na área da linguística, que é o John Grinder, que inclusive foi aluno do Chomsky, formando próximo do Chomsky, porque a PNL tem muita coisa que tem uma semelhança com a gramática transformacional e uma série de outras coisas assim. E eles começam a observar por que algumas pessoas, alguns terapeutas, na época terapeutas, tinham resultados espetaculares com as pessoas, enquanto outros terapeutas que muitas vezes haviam estudado com eles nos mesmos lugares, tinham tido o mesmo tipo de treinamento, não conseguiram ter esses resultados. Porque sempre se acreditava que era a qualidade da formação que gerava, a tal escola tem uma reputação e tal, por ter, fazer isso, mas nem todo mundo que pertencia àquilo conseguia esses resultados. Então eles estudaram inicialmente 3 pessoas espetaculares nessa época. Uma das pessoas era um grande psicólogo chamado Fritz Perls, que desenvolveu a Gestalt terapia. Ele era muito bom para fazer as pessoas se perceberem o que estava acontecendo fora delas, olhar de fora o que estava acontecendo com eles. E ele tinha uma habilidade fantástica de se comunicar com as pessoas. Havia Virginia Satir, que era uma grande terapeuta familiar, e ela conseguia resultados com famílias que ninguém conseguia. Ela conseguia fazer famílias em uma única sessão, mudar toda a dinâmica, uma velocidade fantástica. Havia o Milton Erickson, que foi o maior hipnoterapeuta que existiu, porque ele quebrou com a hipnose clássica, passou a prestar atenção no paciente, no seu sintoma, e trabalhar a realidade pessoal e mobilizar os recursos da própria pessoa para fazer resultados diferentes. Ele conseguiu resultados incríveis usando a terapia. E ele conseguiu curar inúmeras doenças que a psiquiatria tradicional não conseguia curar, que a medicina não conseguia curar, com esse trabalho de mobilizar recursos dentro das pessoas. Então, Bandler e Grinder, eles estudaram por que essas pessoas conseguiam ter esse resultado. O que havia? Eles começaram a filmar, a gravar, e começaram a perceber que várias coisas no padrão de comunicação, as estratégias que eles usavam, faziam com que as pessoas respondessem de determinada maneira muito mais favorável ao tipo de tratamento. E com isso foi surgindo aos poucos aquilo que mais tarde se tornou a programação neurolinguística. Por que esses nomes, né? Inclusive, eu costumo dizer aos meus alunos hoje de PNL, quando a gente tem uma aula chamada Reenquadramento, onde a gente questiona crenças que a gente tem, eu digo, a minha primeira crença, talvez muito forte, que eu tive que questionar foi sobre o PNL, porque na época que eu achava que sabia alguma coisa,
dos 20 anos de idade, a gente sempre acha que sabe tudo na cidade, né? E eu nunca fui um psicólogo muito tradicional, porque eu sempre estudei física quântica, essas coisas que hoje estão mais populares. Eu estudava o Friedrich Capra, nos livros dele, que eu lia quando eu tinha 15, 16 anos de idade. E eu nunca consegui ser um psicólogo muito tradicional, mas quando eu vi a primeira vez programação neurolinguística, como assim programar pessoas? Isso não pode ser sério, isso não pode ser bom. Então, eu, na eloquência da minha ignorância, né, como eu vejo hoje que muitas pessoas ainda têm, hoje, todo mundo que eu vejo às vezes falar muito mal disso, eu pergunto assim: vem cá, o que você efetivamente conhece sobre isso? Então tá, então lê esse livro aqui, se você quiser, lê esse artigo, vê o que depois você me diz a respeito disso. Porque eu também não conhecia nada sobre isso, eu dizia que isso era uma coisa absurda, e eu não sabia, não tinha ideia do que eu estava falando. Na verdade, neuro significa cérebro, sistema nervoso, toda a parte neurológica, porque todo o estudo que eles fizeram, o desenvolvimento de técnicas e recursos para trabalhar pessoas, vinha de um conhecimento muito sólido do cérebro e do sistema nervoso. Então, muitas técnicas da programação neurolinguística estão um resultado muito bacana, porque elas jogam junto com o sistema nervoso. Elas fazem as coisas acontecerem de uma maneira que o cérebro gosta de aprender, tendo em consideração processos cognitivos do funcionamento da mente diversos, vamos dizer assim, né? A PNL é uma metodologia, ela não tem uma preocupação com ser uma disciplina científica. Hoje que tem muitos acadêmicos trazendo a PNL para o mundo acadêmico, e aí já tem esses programas de pós-graduação, de mestrado, com base na programação neurolinguística. Então, neuro significa que muito do que é feito tem como base a neurociência, tem como base uma série de outras coisas de um conhecimento muito sólido sobre a mente humana. Linguística tem a ver com linguagem, com significado. O que as coisas significam? Como nós percebemos o mundo? Muitas pessoas vêm ao meu consultório com um significado daquilo que elas estão percebendo. Eu tenho angústia, eu digo assim, onde? É uma maneira que você seja quebrado. Eu tenho depressão, então o que é isso? Depressão, você não sabe o que é? Eu falo, não, o que é? Claro que eu sei o que é depressão, né? Mas quando você faz esse tipo de pergunta, no metamodelo que a gente aprende na depressão, no PNL, você ajuda a própria pessoa a começar a se dar conta de como que ela está produzindo aquilo, do grau de responsabilidade. E a maioria dos meus colegas, quando o cliente diz assim, eu tenho ansiedade, eles dizem assim, ou seja, você reforça o processo. Quando, na verdade, eu não aceito nenhuma dessas palavras, que a gente chama de nominalização. Angústia, depressão, ansiedade, a minha ansiedade. Você disse, minha ansiedade, de você, sua ansiedade. Você tirou o certificado de propriedade da sua ansiedade no cartório da cidade. Está lá no seu nome, essa ansiedade pertence a mim. A pessoa fica meio chocada, né? Mas na verdade isso é uma brincadeira até para descontrair, e a pessoa começa a perceber que ela está tratando um processo como se fosse uma coisa. Eu posso pegar um carrinho de jardim, botar aqui, e colocar esse cesto de lixo no carrinho de jardim. Eu não posso botar ansiedade no carrinho de jardim. Eu não posso botar angústia no carrinho de jardim. Ou seja, porque essas coisas em si, elas não existem. Existem processos acontecendo dentro da pessoa. Só que essas pessoas, elas substantivam esses processos. Elas transformam em coisas aquilo que não é coisa. E a programação neurolinguística tem um entendimento muito grande disso. Então, a gente trabalha o tempo todo com processos do que as coisas significam. Como que a pessoa está significando as coisas. E programação significa sequenciamento. Na verdade, a sua experiência positiva ou negativa em relação a alguma coisa tem a ver com o sequenciamento de como você experimenta ela dentro de você. É claro que existem os fatores externos verdadeiros, existem as tragédias, existem as perdas, existem todas essas coisas que são verdadeiras, são fatores externos que existem, estão lá a todo momento, né? Inclusive algumas pessoas que estudaram mal o PNL vendem muito uma imagem que você agora nada te incomoda, a sua vida é um mar de rosa, eu sou todo poderoso, eu posso tudo. Isso não é PNL, isso é maluquice. Na verdade, existem os fatores externos, só que você pode prestar atenção em como é que você está sequenciando sua reação a essas coisas.
Então, programação significa como eu estou sequenciando essas coisas. E será que eu posso sequenciar isso de uma outra maneira? Eu vou dar um exemplo para você. A gente vai fazer já um workshop em conjunto, para a gente começar a sentir um pouco da programação linguística. Eu dar um exemplo, recentemente uma pessoa me procurou no consultório e começou a falar da sua angústia, a minha angústia, né? Acontecendo, a minha angústia, a pessoa dizia assim, a minha angústia, toda vez que a pessoa falava de uma situação, isso desperta a minha angústia, eu olhava para trás assim, e o olho dela ia para cima, e ela olhava para trás, ou seja, parecia que a coisa estava aqui em cima dela, e estava mesmo, quer dizer, a maneira como ela estava representando. Eu perguntei, existe uma imagem aí na sua mente, essa imagem está bem aqui, né? Ela falou, está aqui, em cima de mim. Eu falei, vamos fazer uma experiência simples. Fica sentada aí, a imagem está aqui, agora põe ela na minha mão aqui, cola ela na minha mão. Agora vem trazendo ela aqui para cá, vem trazendo ela para cá, tira a cor dela, tira o foco, diminui o tamanho, aumenta a qualidade e coloca a moldura mais ridícula que você puder imaginar em volta dela. A pessoa começou a rir. E disse agora, como é que você se sente? Muito melhor. Nossa, estou muito melhor, melhorou muito. Poxa, minha psicanalista disse que ia demorar muitos anos até eu resolver isso. Eu tenho um vídeo que está no meu outro site, depois eu mando para vocês, que um canal de televisão de São Paulo fez uma reportagem sobre o medo de dirigir. Perguntaram se a gente podia colaborar com alguma coisa, usando a programação neurolinguística e tal. Eu falei, bom, vamos ver o que a gente pode fazer. Essas coisas não são resultado certeiro, depende das pessoas envolvidas e tal. E eles fizeram a primeira parte do programa, eles entrevistaram um grupo famoso, que eu não vou citar aqui, que ajuda as pessoas a voltarem a dirigir. Eles são considerados um grupo assim, de muito sucesso. O resultado deles é considerado espetacular para pessoas que têm medo de fobias de dirigir. As pessoas ficam 2 anos fazendo um processo de terapia, para depois de 2 anos, elas decidirem se elas vão ou não fazer a história acontecer. E aí, alguns depois de 2 anos não querem fazer mesmo, porque eles têm o medo deles, que pertence a eles, e outros decidem fazer. Aí mostraram lá, aqui está uma aluna de sucesso que conseguiu vencer, a aluna no carro. Ai meu Deus, o ônibus, eu vou conseguir, tá lá. Depois vocês procuram lá no meu canal, tá significando, né? Aí tá, esse é o aluno de sucesso, tudo bem, mas ela dirige em pânico, quase tendo um infarto, quase hiperventilando, mas ela dirige. E aí nos levaram lá 4 pessoas, para perguntaram se eu tinha o dia inteiro para trabalhar com elas. Eu disse que não, porque eu tinha que pegar um avião no meio do dia. Eu tinha que fazer o que tiver que fazer em meio-dia ou menos. E eu falei, vamos ver o que a gente consegue fazer. Levaram as 4 pessoas que tinham medo de dirigir, todas já haviam dirigido no passado, eram 4 mulheres, e elas não dirigiam há mais de 3 anos, uma já não dirigia há mais de 10 anos. Não conseguiam se imaginar dirigindo, tinham medo, tinham fobia, tinham uma série de outras coisas. Nós fizemos vários trabalhos com essa concepção de qual é o sequenciamento que você está fazendo para manter o seu medo. E se você deixasse de fazer assim e fizesse de outra forma? E se você juntasse a isso processos que usam recursos na mente que geram outros resultados? O resultado dessa brincadeira é que em 25 minutos de trabalho com as 4 ao mesmo tempo, as 4 começaram a dirigir de novo. E sendo que aquela que tinha mais medo, todas foram filmadas, não tinha muito tempo de reportagem, eles botaram lá que tinha mais medo de dirigir, porque não é com a maior tranquilidade. Aí uma hora o carro morreu, e o carro morreu, é falta de prática. Aí a outra, ai meu Deus do céu! Depois de 2 anos, né? Por quê? Porque muita coisa na psicologia tradicional eu entendo, assim, não existe má intenção. Eu sou psicólogo, né? Mas existe muito aquela coisa, vamos falar do seu problema, né? Sabe aquele problema que você tem? Né? Sim. Às vezes o cliente está ficando melhor. Bom, eu tenho um caso recente de uma pessoa que em muitos meses, em poucos meses no trabalho, usando PNL, hipnose e tal, a pessoa tinha mais de 15 anos de fobia, não subia elevador, não subia escada rolante. Eu moro na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, não atravessava a barca para ir para o Rio de Janeiro. A pessoa vivia quase que em prisão, não dirigia. Comprou uma motoneta para ir para o trabalho, ele trabalhava num banco,
e pediu transferência para uma agência perto da casa, para ele ter que ir com motoneta, para não correr o risco de ficar preso no engarrafamento. E essa pessoa, há 15 anos, fazia um tratamento com um psiquiatra. E a gente começou a trabalhar, a pessoa começou a evoluir, isso em poucos meses. Ele começou a subir o elevador, começou a subir a escada rolante, não sei o que lá, e tal. Eu falei, acho que agora começou a ir para o Rio de Janeiro sozinho, porque ele, às vezes ele conseguia pensar em ir se alguém fosse com ele. Mesmo assim, era um transtorno. Um dia era perdido, ele ficava com a camisa toda encharcada de suor e tal. Ele começou a fazer isso. Aí um dia ele falou, bom, eu acho que eu vou contar para o psiquiatra o que eu estou fazendo, né? Eu não vejo há muito tempo, tenho que ir lá renovar o pedido dos remédios. Ele chegou lá e contou, olha, eu quero falar, sabe que a gente não podia rever isso? Porque eu estou tão bem. Como assim? Isso não pode estar acontecendo. Mas sabe, se eu estava no 17º andar, eu subi de escada, chegava aqui suado e tal, e agora eu estou subindo de elevador. Você não pode estar fazendo isso não pode estar acontecendo, isso é charlatanismo. Eu falei, não pode ser, porque eu estou fazendo, não me disseram que eu vou fazer, eu estou fazendo. Inclusive eu já reservei uma passagem de avião para a Argentina com a minha esposa. Se fosse você, não fazia, porque você vai ter o pânico lá, você vai ter o problema lá. Juro, assim, né? Isso não pode estar acontecendo, ninguém fica bom rápido assim, né? Então, esse tipo de coisa acontece, né? Então, por quê? Porque ainda há um pensamento dentro de uma prática que existe há muito tempo, e todas essas coisas estão sintonizadas com outras maneiras de fazer tudo isso acontecer. Então, a programação neurolinguística, ela apoia o coaching. Por quê? Porque ela dá ferramentas para o coaching, que já é um processo dinâmico, que já é um processo bacana, ficar ainda mais rápido e ainda ter uma eficácia maior. Algumas técnicas e ferramentas da PNL, quando elas são aplicadas em momentos cruciais do coaching, geram resultados assim fantásticos, né? Então, há muita distorção no processo. A PNL hoje é uma metodologia, existem várias formações, hoje ela está estabilizada no mundo inteiro. Existe hoje treinamento na Petrobras de programação neurolinguística, licitações, inclusive eu mesmo já fiz alguns deles e tal. E a PNL começou com um processo de modelagem da excelência desses terapeutas famosos e tal, e aos pouquinhos a PNL começou a ser usada em vendas, começou a ser usada para ajudar em esportes, na comunicação, em relacionamentos de uma maneira geral. É importante que você tenha uma formação adequada, porque estudar PNL e coaching não é apenas sobre um conhecimento cognitivo, é um desenvolvimento de habilidades. Então, quando você estuda programação neurolinguística, você desenvolve, você passa por experiências específicas. Na verdade, a PNL nos ensina que a gente vive no mundo e, através dos 5 sentidos, nós absorvemos informação do mundo de maneira geral, só que não cabe tudo aqui dentro. Não cabe, é muita coisa. O que está acontecendo aqui nessa sala, então, por mais que a gente tenha um treinamento para perceber o todo e tal, não dá para eu saber tudo o que está acontecendo nessa sala. Não cabe. É muita informação. Então a gente omite algumas coisas, a gente entende algumas coisas e generaliza aquilo para outras áreas da nossa vida, a gente aproxima coisas de outras. Muitas vezes eu apresento nas turmas que eu dou aula, 3 linhas assim, pergunto o que é, todo mundo, é um triângulo. Eu não sei se é um triângulo, será que é? Talvez seja, mas não tem um ângulo fechado, são só 3 linhas. Por quê? Porque a gente faz isso, a gente pega os eventos, as coisas, e a gente aproxima de coisas que a gente conhece. Isso é muito importante para o coaching e para a área de vocês. Muitas vezes você usa os próprios mapas que você tem para poder tentar entender o que está acontecendo com o seu chefe, com a sua esposa, com os seus filhos. Muitas vezes a gente pega um olhar, um jeito de falar e tal, e a gente tem que buscar um significado para aquilo. Isso não é um processo que a gente escolhe fazer, é uma função cognitiva do cérebro. A gente está diante daquela coisa, o que isso significa? Isso significa aquilo. E às vezes não significa nada, às vezes é outra coisa totalmente diferente. Mas a gente usa o mapa que a gente conhece. Então a gente distorce, generaliza, vai filtrando, a gente organiza os valores, as crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente considera importante, e a gente vai formando aquilo que aqui está chamado de representação interna e que popularmente a PNL chamou de mapa. A PNL tem uma fala que diz assim: o mapa não é o território. Porque, na verdade, por mais que você tenha, por exemplo, um mapa muito detalhado de Vitória, nenhum mapa, por mais detalhado que seja, vai conseguir expressar tudo o que acontece em Vitória.
todas as vitórias que Vitória já conquistou, né? Vocês veem meu ponto? Então, é mais ou menos assim. Então, a representação interna é o mapa, é como você representa a realidade. Então, de acordo com a PNL, a gente sempre vai estar usando mapas para lidar com a realidade. Você não lida com a realidade em si, você lida com o seu mapa da realidade. Esse mapa ele é orgânico, ele é dinâmico, ele pode ser mudado o tempo todo. De acordo com as suas experiências, você pode ir adicionando coisas, tirando coisas, atualizando coisas desse mapa. Então, esse mapa, o que ele faz? Essa representação interna influencia o nosso estado, como nós nos sentimos, a fisiologia, ou seja, o corpo, como o corpo reage, inclusive. Daí vem muitas doenças psicossomáticas, muitas doenças que o estado emocional, inclusive, ajuda a dinamizar. Há vários estudos que correlacionam doenças específicas a estados emocionais e representações internas que as pessoas têm sobre as coisas, e isso influencia diretamente o nosso comportamento. Então, a PNL tem um entendimento dessa cadeia e age de diversas maneiras dentro dessa cadeia para ajudar você a se perguntar se aquela programação, ou seja, aquele sequenciar ou não. Essa história é só sua. Ninguém vai dizer para você faça isso, faça aquilo. Ninguém sério, né? Vai dizer para você faça isso, faça aquilo. Mas vai mostrar para você que você está fazendo um sequenciamento e que você tem alternativas, se você quiser, para poder lidar com isso de outras maneiras. Inclusive, nós somos uma das poucas pessoas, se não as únicas, no Brasil, que trabalhamos com a PNL gerativa, ou PNL da terceira geração, que na verdade é uma evolução que a PNL já existe há mais de 40 anos, onde a gente integra vários aspectos dentro de um processo de mudança. Isso é muito importante para o coaching também. A gente trabalha a mente cognitiva, ou seja, o lado racional, o que você pensa, o que você sente. A PNL começou muito aqui. Muitos trabalhos psicológicos agem muito por aqui. O que eu penso, o que eu sinto, o que se passa aqui dentro da minha mente. Só que existe um trabalho grande também com a chamada mente somática, o corpo, onde a gente traz o corpo de uma maneira mais explícita para o trabalho. A gente traz o corpo porque a gente representa no corpo muitas dessas coisas. O corpo muitas vezes vai representar na forma de sintomas as representações que a gente tem cognitivas. E a mente de campo, que é o conhecimento sistêmico, porque você é um sistema dentro de vários sistemas. Por exemplo, você tem órgãos internos, seu primeiro sistema é você, enquanto pessoa. Você é um indivíduo, é um sistema, que tem várias coisas dentro de você, em maior ou melhor ou pior estado dentro de você funcionando. E esse conjunto forma você. Você está dentro dessa turma, dentro dessa cidade, dentro de uma família, dentro de uma cultura, dentro de um país, dentro de uma rede social, né? Então, na verdade, você faz parte é um sistema que faz parte de vários sistemas. Então, hoje já existe um trabalho bem explícito a respeito de todas essas coisas. Eu gostaria de convidar vocês agora para a gente fazer um trabalho, quebrar um pouco esse modelo tradicional de apresentação, que eu primeiro quis trabalhar algumas coisas, passar alguns conceitos, e eu vou convidar para que todos fiquem de pé, quem quiser, você tem na sua vida. É um trabalho de introspecção agora. Não preciso saber o que é, aquilo que você pensa no desafio que você ainda está experimentando. Então, pensa nesse desafio, alguma coisa que talvez esteja muito aquém do que você gostaria, que poderia ser diferente. Eu quero que você se dê conta do que está acontecendo. Eu quero apenas que você identifique. Não precisamos de explicações científicas, teóricas, nada disso nesse momento. Apenas identifique isso. Se imagine num contexto onde isso ocorre com frequência na sua vida e vá colhendo. Eu sei que muitas vezes não é muito agradável pensar nessas coisas, mas vamos pensar que a gente já está se dando uma oportunidade agora para experimentar outra coisa diferente a respeito disso, de questionar aquele sequenciamento que eu falei, a programação. Então vamos pensar nisso, vamos pensar quais são os fatores externos desse processo. O que acontece fora de você, que é real, que não é seu? Outras pessoas, outras circunstâncias envolvidas nesse processo. Identifique. Seja o que for que você está percebendo. E identifique o que existe de processo interno, ou seja, o que você faz quando lida com essas questões externas, quando lida com outros fatores internos também.
da sua história, da sua criação, crenças, aprendizagem. O que você diz para você nesse momento? Qual tom de voz interno? O que você vê na sua mente? De que maneira? De qual tamanho, qual luminosidade disso? Está distante a imagem, próxima? O que você sente? O que você faz com o seu corpo? Como você respira? Como você anda? Quando você está nesse contexto? E eu quero que nesse momento você ache um nome para você isso, para definir isso que você está sentindo. Eu sinto X. Seja o nome que for, não importa o que. Acolha, identifique isso. Perceba. Faça um programa geral nessas coisas que você está identificando. Verifique se esse é um nome que representa nesse momento isso que você está experimentando. E agora, eu quero que você imagine que você está dentro de um círculo e eu quero que você dê um passo ou para trás ou para o lado e vá para uma espécie de posição de observador daquele círculo onde você estava. Então, fisicamente, geograficamente, um passo para o lado e imagine-se observando você ali, naquele contexto, lidando com aqueles fatores externos, tendo aquela reação interna, agindo daquela maneira, vivendo tudo aquilo, dizendo que sente aquilo que você diz que sente ali. E aqui eu quero que você observe. O que é isso ali? E a minha pergunta agora é, aqui nessa posição do observador, como você se sente por sentir aquilo ali, naquele outro espaço? Vou repetir. O que você sente aqui observando sobre perceber você se sentindo daquela maneira ali? Eu me sinto Y. Então, ache um nome para isso que você está percebendo. Acolha o que você está percebendo. Observe essa nova sensação, esse novo sentimento. O que você vê, o que você sente. Como é que você sente isso? Como é que você sabe que é isso que você definiu? Como é que é isso? Ok. Então eu vou pedir agora para você ir para um outro espaço ao lado, fora esses dois. E nesse momento eu quero que você deixe aquilo lá onde estava. E nesse momento eu quero que você esvazie a sua mente. Eu quero que você traga, fique numa posição ereta, porém confortável. E eu quero que você traga à sua mente um momento de recurso. Um momento da sua vida pode ter acontecido ontem, ou um ano atrás, ou 10 anos atrás, ou 30 anos atrás. Muitas vezes, ou uma única vez. Um momento onde você se sentiu com recursos, ou seja, você conseguiu usar recursos dentro de você para lidar com uma situação que teria tudo até para ter um desfecho negativo ou ruim, mas você conseguiu, com os seus recursos, reverter a situação. Então volta para lá, entra de novo lá no primeiro tempo, volta para esse momento. E como é que é isso? E quando você começar a sentir isso mais forte, eu quero que você coloque as duas mãos abaixo do umbigo, assim. Se mantenha na posição ereta e continue pensando nesses recursos. Se você já teve essa experiência várias vezes de usar recursos iguais a esses ou semelhantes, traga de volta todas essas memórias que você vê, ouve e sente. E vá deixando que isso vá se espalhando pela barriga, se espalhando, espalhando pela barriga, espalhando, espalhando. E eu quero que você se sinta centrando isso na barriga. Na barriga você tem a inteligência de um gato, que é o seu intestino. O intestino ele é um cérebro que você tem aqui no abdômen. E ele tem a inteligência de um gato. Isso é muita coisa. Eu imagino esse cérebro recebendo esses recursos e você centrando o Takona Yoga nas artes marciais. Você centra no abdômen como um ponto de equilíbrio. Você centra isso aí. E do jeito que você quiser, imagine isso se espalhando até o coração. Onde no coração você abre isso, se abre para a emoção positiva desses recursos
já tendo se manifestado na sua vida, agora, lembrando, outra vez, completamente. Tudo isso vai acontecendo na sua vida. E vai deixando subir para a alta da cabeça, onde você experimenta lucidez, presença, os pés no chão, conexão com a terra, a cabeça, conexão com o todo, a conexão de que você é um sistema conectado a outros sistemas, você está conectado a todos aqui nessa sala. Tudo que se estuda sobre física quântica hoje mostra que tudo está conectado a tudo, o tempo todo. Então vai vivenciando isso, vai experimentando e perceba quantas vezes vários recursos assim se manifestam na sua vida. E no meio desses vários recursos, eu quero que você pense nesse segundo espaço, da onde você veio, onde você estava observando você mais ali na frente e sentindo Y, esse é o segundo sentimento. E no meio desses vários recursos aqui que você está experimentando, eu quero que você identifique 2 recursos seus internos, que recursos nessa nossa linguagem são coisas de dentro da gente. 2 recursos internos que você imagina, sabe que você tem, já experimentou. E que se você já levando para lá, já tendo levado completamente, faria toda uma diferença para você ali, observando você mais ali na frente. Então, lembre-se de onde você quiser, você levando essa segunda pele com esses recursos para dentro do espaço do observador, onde você disse que sentia Y. Aquela segunda coisa sobre aquilo. Vamos lá? 1, 2, 3, vamos levar fisicamente para aquele segundo espaço. E eu quero que você, sem razão, apenas vivencie isso. Como é que é estar nesse local do observador, olhando para você ali na frente, ainda dizendo que fazer aquilo, aquela primeira coisa, o X? Como é que é você estar com esses recursos aqui, observando você? O que isso muda agora dentro de você? O que isso faz com você de diferente agora? O que você vê diferente dentro de você, sente diferente? Há uma diferença no seu corpo, na sua respiração? O que você diz talvez para você de diferente? O que você sente diferente agora? Qual novo nome talvez você possa dizer que sente ao observar você ali na frente? Perceba no seu corpo onde você sente isso mais forte. Deixa espalhar por você. E agora, quando eu contar 1, 2, 3, você vai levar isso para dentro da situação original do desafio. Então vamos. 1, 2, 3. Vamos levar todo esse processamento para dentro dessa situação original do desafio. Esses recursos de processamento de observar de fora, diferente, de perceber coisas diferentes. E agora, existem os fatores externos do as questões externas que são concretas, que são reais. Mas o que de diferente você percebe agora dentro disso? E se você gosta de alguma coisa que você percebe de outra forma agora, eu vou pedir para você criar uma imagem mental sobre o futuro, onde lá já você experimenta usar essas novas distinções naquele contexto que você usava aqui. Ok, pode sentar. Aproveite. Como é que foi a experiência? Quem acha que passar por essa coaching com C minúsculo? O coaching com C maiúsculo é aquele voltado para o desenvolvimento de pessoas no geral. Ele é voltado, mesmo que ele seja feito pontualmente para colocar uma pessoa em uma outra carreira ou para desenvolver um aspecto financeiro específico, ele é muito mais abrangente. Ele é voltado para... ele pensa a pessoa como um todo. E existe o coaching com C minúsculo, que é aquele que tem uma abrangência muito específica, mais no aspecto comportamental. A nossa formação é uma formação que trabalha muito coaching com C maiúsculo, que
Claro, engloba também o seu músculo, porque você muitas vezes vai precisar ser pontual e trabalhar especificamente em comportamentos específicos e tal. Mas você faz uma leitura do indivíduo mais profunda. Você faz uma leitura do indivíduo que é muito mais abrangente, e com isso você pode ajudar muito mais. Existe todo tipo de coaching que você pode imaginar hoje, existem várias especializações, assim como tem na psicologia, na medicina, que você tem gasto clínico e tal. Você tem coaching de vida, que ajuda a você pensar na vida como um todo, um coaching voltado para a PNL, um coaching para ajudar pessoas na área de esportes. Tem pessoas fazendo um coaching espiritual, ou seja, não pregando nada para ninguém, mas como é que está a vida espiritual sua, seja de que orientação for, como é que está isso na sua vida, coaching de carreira, coaching de negócios, coaching de relacionamentos. Então, você pode se especializar em várias áreas, ou você pode trabalhar em várias áreas. Muitas pessoas nos procuram a respeito do coaching executivo ou corporativo. Por quê? Ele é voltado para trabalhar pessoas na organização que têm autoridades, como chefes, vice-presidentes, porque isso ajuda. Se essas pessoas chaves em organizações são trabalhadas no processo de coaching, e essas pessoas conseguem uma mudança verdadeira, conseguem desenvolver o seu potencial, o resultado se espalha muito mais fácil pela organização. Várias dessas pessoas já têm resultados concretos, mas elas buscam o coaching para atingir um resultado mais significativo ainda, desenvolvendo um potencial específico para lidar com as pessoas, para lidar com coisas que são necessárias dentro da sua área de trabalho. Então, no coaching executivo, ele deve levar em consideração o indivíduo e a organização, porque, na verdade, muitas empresas contratam coaches para trabalhar com seus funcionários, e o coach ele atua ao mesmo tempo para ajudar aquela pessoa e para cumprir com o objetivo da organização, porque aquele indivíduo ele é membro de uma organização e ele o trabalho de coach ele não é feito só por indivíduo dentro da organização. Existem objetivos individuais e organizacionais envolvidos aí no processo de coaching. E o líder coach, ele é um líder, seja de qualquer ponto, que faz um processo de coaching ou se torna um coach. E por isso você tem uma organização que aprende, uma learning organization, quando você tem líderes que fazem um processo de coaching e passam por esse processo. Porque o líder coach é aquele que motiva a sua equipe e ajuda com que toda a sua equipe seja desenvolvida, pensada, trabalhada de uma maneira a usar da melhor maneira todo o potencial das pessoas de uma maneira geral. E no coaching corporativo procura se equilibrar as necessidades tanto do coach quanto da sua equipe, da empresa, da organização, e todos ganham com esse processo de uma maneira geral, uma maneira de todos ganharem. E o relacionamento, evidentemente, entre coach e coach, é um relacionamento muito especial, ele tem que ser pautado em confiança, e o coaching é voltado para promover uma mudança positiva. Se não houver uma mudança positiva, não é coaching. Não é que tudo tem que ser um mar de rosas, não é isso. Mas o coaching ele é voltado para a melhoria, para o desenvolvimento. Mesmo que às vezes a pessoa saia dali pensando ou rompa com alguma coisa na sua vida pessoal, profissional, aquilo é mais positivo para a pessoa. É voltado para um momento mais positivo de desenvolvimento. Então, na verdade, o alcance de resultados ele é pensado e trabalhado dentro de um prazo específico. Então, em 6, 8, 12 sessões, de acordo com a necessidade do cliente, a gente trabalha e pensa aí várias possibilidades de uma maneira geral. Bom, então, aqui é mais uma coisa que eu queria colocar para vocês, que o coach deve estabelecer rapport com o seu cliente, ou seja, você aprende a se comunicar com as pessoas, a desenvolver um relacionamento profissional com seus clientes, e ajudar que o cliente entenda que muitas vezes nem ele sabe qual é a sua própria necessidade, o que ele deseja. As pessoas, muitas vezes, algumas pessoas se colocam em situações conflitivas e permanecem nelas, e muitas vezes falta a essas pessoas um comprometimento. Para onde eu vou? A história da carruagem, daqui para ali. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Então, na verdade, o profissional de coaching vai trabalhar os valores dos clientes. Isso vai ajudar a definir um plano de ação. O que é importante para aquele cliente? O que é importante para a vida dele? Então, o conhecimento dos valores da realidade do cliente vai ajudá-lo a perceber o que pode ser feito. Ele trabalha com feedback. Feedback, ele ajuda o cliente a perceber o que está acontecendo.
Nenhum coach sério diz o que o cliente vai fazer. O coach ele dá feedbacks sobre o cliente. Ele ajuda o cliente a perceber qual é a necessidade dele, o que está acontecendo. Ele muitas vezes funciona como um espelho e ajuda o cliente a perceber coisas que nem ele percebe que ele faz. Muitas pessoas não têm consciência do que falam, da maneira como falam e como isso afeta o mundo à sua volta. O estilo que eles têm, muitas pessoas são muito centradas em si, não no sentido egoísta, no sentido assim, porque não, eu desenvolvi esse estilo de ser, então eu sou assim desse jeito. Quando na verdade existem várias outras possibilidades. Às vezes a demanda do mercado, da empresa, do familiar, pessoal, do treinamento esportivo, se for um coach esportivo, está demandando outras coisas. E a pessoa não sabe fazer de outra maneira. Porque existe uma tendência no ser humano de repetir aquilo que faz, mesmo que aquilo ali não seja uma coisa positiva. Por isso que muitas vezes pessoas ficam com comportamentos que podem até levá-las à morte, a doenças e tal, porque elas ficam com aquilo que é conhecido. E muitas vezes tem medo de experimentar o novo, que é o desconhecido, que é aquilo que a gente não domina de uma maneira geral. Isso aqui, na verdade, não vale a pena para a gente falar, mas tem a ver com várias coisas que você vai alinhando quando você estuda coaching de programação neurolinguística, onde você alinha vários aspectos fundamentais, como o ambiente que você vive, os comportamentos que você tem, as habilidades e capacidades que você tem, com os valores e crenças, quem você é e o que mais além de você se beneficia com a sua mudança. Todo o processo de coaching busca de várias maneiras alinhar todos esses e outros fatores assim, de grande importância para vocês de uma maneira geral. Eu só quero terminar 2 minutinhos antes da gente acabar e contar uma história para vocês que eu acho que tem uma importância grande também. Há muitos anos atrás, no velho Japão, um homem saiu de um estabelecimento, era um dia chuvoso, às pressas, e ele esbarra num outro homem que cai no chão, ele se suja completamente. Só que ele esbarrou num samurai. Esse homem que esbarrou era o mestre do chá. Ele fazia toda aquela cerimônia do ritual do chá, que na verdade não é para tomar chá só, é um processo de meditação, de disciplina, uma série de outras coisas assim. Ele esbarrou no samurai, ninguém nem tocava no samurai, ninguém falava do samurai, eles eram praticamente deuses vivos que existiam de uma maneira geral. E o samurai, indignado, evidentemente, como todo bom samurai, convida o mestre do chá, ordena que ele encontre no outro dia com um duelo de vida ou morte, porque ele tinha sido ofendido, trajado, aquelas coisas. E o mestre do chá vai para casa desesperado: meu Deus do céu, eu sei manejar uma espada, mas eu não sou um samurai. Os samurais eram máquinas de guerra. Eles viviam, muitas vezes desde a infância, para guerrear, para se tornarem atletas da guerra, conheciam todos os segredos. Eles não viram como é que eu vou me tornar um samurai, como é que eu vou me tornar um samurai, o que eu vou fazer, como é que vai ser. Ele foi para casa, respondeu, ficou pensando, e à noite, exausto, ele dormiu e ele sonhou com o mestre dele, né, o mestre do chá, o grão-mestre do chá, que você pode chamar assim. E no sonho ele dizia: mestre, que bom que eu encontrei você. Eu preciso me tornar um samurai de hoje para amanhã. Eu não sou um samurai, mas eu preciso me tornar um samurai. Senão eu vou morrer, eu tenho meus filhos, a minha esposa, como é que eu vou fazer e tal. E o mestre lá, o mestre dele continuava a fazer o chá, com toda a dedicação, com disciplina e tal. Ele dizia: mestre, me ouça, por favor, me diga, só o senhor pode me dizer como é que eu resolvo essa questão. Como é que eu resolvo isso? E o mestre continuava lá fazendo o chá. Uma hora ele segura e diz: mestre, o que é que eu faço? O mestre disse: eu estou fazendo o meu chá. E ele acorda. E no que ele acorda, ele se dá conta de que ele tinha aprendido alguma coisa diferente. E ele no outro dia apareceu no local lá da batalha, lá do duelo, estranhamente calmo. Claro, apreensivo e tal, e eles começaram a lutar. Evidentemente que o samurai tinha muito mais jogo de cintura e facilidade de conduzir uma série de coisas e tal, mas ele continuou segurando o processo. Em determinado momento ele deu uma virada lá, o samurai se desequilibrou, caiu no chão e botou a espada no pescoço do samurai.
o samurai diz, não pode me matar, eu mereço morrer mesmo, eu sou uma desgraça. Não vou matar você, pode me matar, não vou matar você. Aí ele se levanta e diz, então você vai ter que me dizer como que você, que é um mestre do chá, conseguiu derrotar o samurai. Ele disse assim, é simples, eu passei muito tempo depois do nosso encontro ontem, preocupado em me tornar uma pessoa que não era. Eu nunca seria um samurai, eu nunca me tornaria um samurai do dia para a noite. E eu entendi isso quando o meu mestre me apareceu e continuou fazendo chá quando eu pedia para ele me ajudar a me tornar um samurai. Ele continuou fazendo chá e eu entendi. Eu tenho que continuar fazendo chá. Eu tenho que usar os meus recursos que existem dentro para mim. E eu cheguei aqui, eu não tentei me tornar um samurai. Eu fiz chá. Eu usei os meus próprios recursos. Que na verdade é o que o coaching faz para as pessoas. Ajuda que você descubra quais são os seus próprios recursos para que você possa fazer chá. E com isso, eu concluo essa apresentação. Espero que tenha sido elucidativa para despertar curiosidade sobre o coaching. Convido que todos visitem os sites que indiquei. Nós estaremos fazendo uma formação completa em coaching, com certificação internacional pela ICI, que é uma das principais certificadoras europeias e internacionais na área de coaching. Uma formação com C maiúscula, independente de quem já fez outras formações, voltada com conhecimento profundo a respeito das pessoas. E mesmo que você tenha que fazer um trabalho pontual, bem no estilo americano e tal, você precisará ter uma formação boa, de qualidade, um conhecimento pleno, abrangente a respeito das pessoas. E a gente vai fazer isso no próximo mês de agosto. E estão todos convidados a conhecer mais aí conosco. O pessoal vai falar mais um pouco com vocês. Eu trouxe 2 livros para vocês, mais alguns materiais aí para quem quiser dar uma olhada. O manual completo de coaching, o manual completo de programação neurolinguística. E queria agradecer a atenção e a presença aqui. Muito obrigado, até a próxima vez. Boa noite, gente. A gente vai fazer um workshop agora de perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta? Aproveitar que o André está aqui. Fiquem à vontade, porque na verdade, às vezes, uma pergunta específica pode ajudar a gente responder alguma coisa que a apresentação talvez não tenha coberto da melhor maneira. Ok, vou levar o microfone. Sim, porque muita coisa do coaching aconteceu por conta da PNL. A PNL surgiu nos anos 70, bem antes do coaching, e ela trouxe uma espécie de forma de fazer coaching. Ou seja, porque ela rapidamente, dentro de um processo orientado, se propõe a resolver uma série de coisas. Só que a PNL ela tem uma metodologia, ela tem um mapa de como interpretar as coisas. E o coaching surgiu muito na carona da PNL. Inclusive, ele veio da PNL, em muitos aspectos. Só que, na verdade, algumas outras pessoas foram diferenciando o coaching da PNL. Eu não diferencio, eu faço as duas coisas, ainda mais que eu tenho formação nas duas áreas. Eu acho que eu vou tirar uma coisa que é tão benéfica e é tão bacana e contribui tanto. Agora, algumas outras pessoas, elas gostam de separar isso bem. Então, como eu respeito todos os mapas, eu gosto de mostrar que existe uma coisa, existe outra e existem pessoas. Eu costumo dizer nas minhas aulas de hipnose, eu dou formação de hipnose também, que a gente depois vai estar trazendo para cá, formação científica e tal. Eu digo assim, não existe hipnose, não existe PNL, não existe nada disso. Existem pessoas e recursos dentro dessas pessoas. Então, na verdade, não interessa o que você está fazendo. Se você tem conhecimento de várias áreas e você lida com pessoas e recursos, você está ajudando pessoas de uma maneira geral. Não. Na verdade, é uma questão de orientação de trabalho. Tem muitas pessoas que estudam e praticam a PNL e não fazem uma formação em coaching. Outras pessoas fazem uma formação em coaching com muito pouca PNL. Eu desconheço o processo de coaching, mesmo o instrutor não diz, isso aqui não é PNL, mas você olha a influência da PNL que veio dali, em muitos aspectos.
Então, é uma questão muitas vezes de metodologia. Hoje existem as duas coisas. A maioria das pessoas mais sérias nas duas áreas fazem as duas formações hoje. Inclusive, a minha certificadora, tanto de PNL quanto de coaching, considera uma formação mais abrangente de coaching, uma formação pelo menos practitioner em PNL. Ou seja, se você tem uma formação em PNL, você se torna um coach muito mais preparado, muito mais capaz. Então, é o tipo de debate que a gente vê por aí. O que mais? Gostei muito da apresentação, tá? Obrigado. Me motivou a fazer o curso. Eu sou praticante de PNL, então você também deu uma visão de PNL além do que aqui eu já tenho. Gostei que você, né? Pela percepção que eu tenho, muito bom. A minha pergunta é o seguinte: essa formação em coach, ela é suficiente para a gente trabalhar como coach? Sim. Evidentemente que é a mesma coisa que talvez uma pessoa que se forma em psicologia ou medicina, que recebe lá, faz o treinamento, você diz assim: você recebeu o seu diploma de psicólogo, isso é suficiente para você ser um bom psicólogo? Agora, sua dedicação, seu trabalho, essa certificação que a gente faz, ela obedece regras internacionais. Então você passa por períodos de supervisão, você passa por um treinamento de fazer e receber coaching durante o processo de formação. Então a gente zela por um mínimo de padrão necessário para que você tenha todas as condições de seguir adiante no processo. Agora, claro, o teu sucesso vai depender da tua dedicação. E sobre o que você falou da PNL, eu trago elementos, por exemplo, esse exercício que a gente fez, a PNL da terceira geração, foi desenvolvida por Robert Dilts, que são algumas das coisas mais recentes que existem. Então, tanto no coach quanto na PNL, é uma marca registrada no trabalho que eu faço, a gente traz várias dessas coisas bem modernas, bem recentes, junto com as coisas clássicas que já existem. Mais alguém? Perguntas? Particularmente não faço muito essa divisão. Eu cito essa divisão porque o mercado hoje também está diversificado em relação a isso. Então tem pessoas que oferecem uma certificação em coaching e juram de pé junto que não tem PNL no meio. Eu vou lá e ataco 10 técnicas de PNL nos primeiros meia hora de curso, mas eles juram que não tem. Tudo bem, a PNL não se importa com isso, né? Então, na verdade, não sei se eu entendi a tua pergunta, um exemplo de uma técnica de coaching com PNL. Uma técnica prática, assim, só para entender, assim. Por exemplo, essa técnica... Qual seria a exceção, assim, por exemplo, isso é PNL, isso é coaching, ou não existe essa diferenciação? Existe essa diferenciação. O coaching, ele tem um processo pensado de início, meio e fim. Então você pensa num curso para aquilo que você está trabalhando com a pessoa e você planeja fazer ações que não necessariamente são técnicas de PNL. Às vezes pensamentos, ações, telefonemas que você vai dar para alguém, que muita coisa do coaching não necessariamente envolve essa introspecção, essa coisa de buscar dentro de si. Você pode fazer coaching pensando, racionalizando também, você pode ir dentro daquele sequenciamento. Agora, quem tem um treinamento em PNL específico vai agregar mais para o seu cliente. Por quê? Porque ao cumprir aquelas etapas, existe, por exemplo, uma técnica como essa que eu ensinei para vocês de ficar ereto, centrar e pensar nos recursos. Só isso aqui é uma técnica onde, se você fizer todos os dias, não sem problema nenhum, você vai estar dinamizando um estado de recursos em você sempre. Então você pode, isso é chamado estado coach, que o Dilts desenvolveu. Então você pode ensinar isso para o seu cliente, se manter sempre centralizado, se manter sempre em contato com os recursos que ele possui. Então eu combino as duas coisas. Na formação que a gente faz, a gente tem o que é coaching, processos de coaching que independem da PNL, e eu dou vários insights de como usar várias técnicas da PNL para cumprir esse roteiro, esse caminho de fazer a pessoa sair do estado atual até o estado desejado. Eu quero convidar todos vocês para visitarem lá o meu canal de vídeo que está aí, youtube.com/andrepercy, porque a gente tem um monte de palestras lá sobre coaching PNL, tem várias demonstrações, tem várias técnicas de PNL lá, tudo de graça. Tudo que vocês precisam fazer é acessar e assistir. E aí vocês vão poder conhecer um pouco mais. Pode me adicionar no Facebook também, que a gente também sempre está falando sobre os eventos que a gente vai fazer. Então, o que mais? Mais alguém, gente?
também trabalha mais processos conscientes. Coach. Se você funciona bem, você trabalha uma técnica, você trabalha consciente, mas o coach seria normalmente um processo consciente, da roda da vida Enquanto psicólogo, inclusive, eu não sei o que existe só consciente ou só inconsciente. O tempo todo você está mexendo nessa transição consciente e inconsciente. Qualquer um que se propõe a trabalhar, mesmo da maneira mais racional com alguém, está mexendo em processos inconscientes também. Claro que quando você usa PNL, você pressupõe, a própria PNL pressupõe uma ação do inconsciente mais forte, mais intensa. Então você usa fatores que necessariamente você não está controlando para ajudar naquilo que você está controlando, naquilo que você está fazendo. Eu entendo o que você está querendo dizer. Geralmente um coach que não faz nada de PNL vai muito mais para um processo racional. Eu não faço só isso porque eu acho que o cliente perde com isso. Eu acho que o cliente ganha quando você trabalha outras coisas que vão ajudar as decisões conscientes da pessoa que ela está fazendo e tal. São várias dessas procedimentos. Olá, meu nome é André. Competência básica da pessoa poder se tornar coach, qual a carga horária dele, saber da programação neurolinguística, Bom, existem várias escolas de coaching e várias pessoas diferentes pensam coisas diferentes sobre isso. Eu hoje represento a ICI, International Coaching Institute, porque eu sei que é uma daquelas que tem uma melhor representatividade, seriedade. Para você ser membro, você não faz um curso e fica membro. Você tem que ser sabatinado, avaliado, então é uma coisa que é durante toda uma história assim. Então, dentro desse processo, para você ser coach, você precisa ter disponibilidade de trabalhar com pessoas. Você precisa seguir um código de ética no sentido de fazer da melhor maneira possível aquilo que você pode fazer, entender pessoas, estudar, se dedicar, se disciplinar de uma maneira geral. Quanto à carga horária, a nossa formação faz o seguinte: se você, por exemplo, tem formação em programação neurolinguística, você sai com uma certificação em coaching com mais carga horária ainda, porque eles consideram que a programação neurolinguística é parte integrante do coaching. E a pessoa se beneficia e se torna um coach melhor quando você também se forma em programação neurolinguística. O curso propriamente de coaching que a gente vai dar aqui, ele tem 90 horas. Mas você pode adicionar outras formações em coaching, você pode adicionar a formação em programação neurolinguística, se você tiver ou vier a fazer, e aí você se torna um coach ainda mais capaz. As formações em programação neurolinguística, hoje existe um certo consenso que elas têm